Eu vou seguir uma linha de raciocínio, que eu tive um diálogo sozinha, ainda agora, e acho que agora as coisas estão um pouco mais claras na minha cabeça, mas basicamente eu tive um pensamento esses dias, pensando sobre algumas questões da minha vida, e eu cheguei a uma conclusão, enquanto eu estava sendo engolida pelo dia a dia, pela rotina, como sempre a gente acaba ficando mesmo, eu percebi que eu tinha que fazer um movimento de entender onde eu me encaixo e o que faz eu voltar para mim. E eu não falo isso como se eu estivesse tomando decisões que não me cabem ou tomando decisões que eu não me vejo. Eu já estive nesse lugar e não é nele que eu tô de novo. Ainda bem, e é muito bom reconhecer isso. Mas existem duas linhas de raciocínio, assim. Existe uma falta de fazer coisas que fazem com que eu me reconheça em mim, para além da rotina. Existe uma falta que faz com que eu sinta falta mesmo, acho que não tem outra palavra, eu sinta falta mesmo de me reconhecer em outros lugares para além do que eu produzo no dia a dia. E aí eu vou entrar nesse ponto já já. E existe o lugar no qual eu tenho feito coisas que eu levo tanto como mais uma coisa, que eu não paro e penso, poxa, isso aqui eu devo me parabenizar. Isso aqui faz com que eu me sinta melhor por causa disso. Isso aqui é uma coisa que eu me reconheço nisso, eu fico muito feliz que eu tenha feito tal coisa. E esse movimento não existe. Tanto por conta da rotina, quanto porque eu não fui programada, entre aspas, para isso. E aí é outra coisa que eu vou entrar também. Eu acho que eu vou destrinchar isso aqui em 2 pontos. Então, voltando para o primeiro ponto, eu acho que todo mundo se perde um pouco nisso, porque a gente tem coisas para cuidar que, quando envolve principalmente nosso futuro, dinheiro e essas coisas assim que teoricamente são mais palpáveis, a gente tende a prestar muito mais atenção nisso do que nas outras coisas. E é por aí mesmo, é o movimento que a gente faz. Mas, para além disso, existem necessidades que a gente tem, que a gente precisa suprir de alguma forma, e que quando a gente não tem tempo, a gente nem para pensar tanto nisso. Mas eu tenho o privilégio, corri para isso, né, na verdade, então ainda bem que tenho, mas eu tenho o privilégio de trabalhar com uma coisa que eu me reconheço muito em. Eu gosto do meu dia a dia, eu gosto dos meus dias com o que eu faço, eu estudo com uma coisa que eu gosto, que faz com que o que eu estude me cause interesse e eu me reconheça naquilo também. Mas, querendo ou não, é algo que envolve produzir, porque é o que eu trabalho, e o estudo também é uma obrigação. E existem coisas que eu preciso fazer que envolvem a obrigação de estudar. E o fato de eu me reconhecer nisso é muito bom, mas não significa que eu precise me reconhecer apenas nisso. E aí eu não falo de me reconhecer apenas nisso como se só isso bastasse, não. Eu falo que, para além disso, eu preciso colocar coisas. Não precisa ser todos os dias, obviamente, porque pode ser que eu não tenha tempo para isso. Mas existem aquelas coisas que fazem com que você se reconheça, que você fale, pô, isso aqui é uma coisa que eu gosto tanto de fazer. Existem coisas que a gente se reconhece tanto naquilo, que quando a gente perde, parece que perde um pouquinho da gente também. E aí, quando a gente não faz, ou quando a frequência daquilo diminui, por mais que o seu dia a dia esteja com algumas coisas que você também se reconhece, uma parte de você tá faltando um pouco. É isso que eu sinto. E é isso que eu tenho sentido em algum nível, né? Então, dando um exemplo prático, eu sempre me reconheci muito conversando sobre questões da vida, pensando sobre essas questões, assim, pesquisando sobre filosofia, vendo vídeos sobre isso. Eu gosto muito de passar o meu tempo pensando e falando sobre essas coisas, porque eu sinto que, no fim, eu me reconheço naquilo. Eu acho que é um tempo gasto com coisas úteis, assim, sabe? É uma coisa que eu olho pro meu tempo e eu falo, boy, eu gostei de ter passado o meu tempo fazendo isso, porque parte de mim tá nesse lugar também. Eu gosto muito de ler, então eu posso passar o dia inteiro só lendo, sem produzir nada necessariamente, e eu vou pensar, poxa, eu me reconheço muito nesse lugar, eu gosto muito de fazer isso. Eu gosto de desenhar, de pintar, de fazer coisas nesse sentido, sem ter um fim lucrativo necessariamente, porque meu trabalho meio que abrange isso também, enfim.
E eu me reconheço nesse lugar também. São todas essas coisas e algumas outras mais que, se eu passasse um dia fazendo, eu me reconheceria e tudo certo. Se eu estivesse fazendo qualquer outra coisa que não isso, que não envolve algo que eu gosto de fazer necessariamente, pode ser que eu não me reconheça nisso. E aí, a depender do tempo que você fica fazendo coisas que você não se reconhece, você se perde um pouquinho. E aí as escolhas passam a ficar um pouco perdidas também, porque querendo ou não, quem faz as escolhas saudáveis é uma mente saudável, né? E aí como que eu vou fazer uma escolha que eu me reconheço se no momento eu não tô me reconhecendo, sabe? Enfim. E aí esses dias eu enxerguei que falta esse movimento pra mim, não porque eu não tenho me reconhecido no meu dia a dia. E eu digo isso porque eu parto do princípio de que eu já passei dias fazendo escolhas que eu sabia que não condizia comigo. E é horrível. Não gosto da ideia, não foi legal. E olha que na época eu sabia, assim, eu pensava, eu tô fazendo pelos motivos errados, eu tô fazendo isso aqui e eu nem concordo necessariamente. Eu tô fazendo pra talvez apagar um fogo, pra evitar umas coisas. E eu fazia aquelas escolhas, sabe? Eu sabia que não era por mim, mas eu fazia. E hoje não é isso que acontece, eu faço escolhas por mim também. Mas tanto sou engolida, assim, no meu dia a dia com coisas que, apesar de me reconhecer, são só aquelas coisas, que existe outra parte de mim que não só me limita a essas coisas que abrangem o meu dia a dia, que pode se perder se eu não resgatar. E aí eu acho importante fazer esse movimento porque eu sei o quão feliz eu sou quando eu resgato esse meu lado, sabe? Eu sei o quão satisfeita eu fico quando eu fico conversando besteira com alguém sobre a vida e coisas que depois que a gente se levanta dali, a gente vai viver nossa vida e nem sequer aplica aquilo ali necessariamente. Também é muito bom quando eu converso coisas que se aplicam à vida real, mas o que eu falo é que até as conversas banais sobre qualquer ponto, eu gosto muito disso. Eu me reconheço como essa pessoa que fica refletindo sobre coisas que não necessariamente vão se aplicar ali, mas eu fico horas e horas conversando sobre aquilo, e eu percebo que até esses diálogos podem ser perdidos dentro de uma rotina corrida, e são coisas que eu preciso me resgatar, porque são coisas que são importantes para a formação de uma Renata que tá por vir, sabe? Enfim. E aí a gente vai para o meu outro ponto também, que é sobre as coisas que a gente já faz, que por consequência do dia a dia a gente não reconhece. Então, se existem coisas que eu tô em falta comigo de fazer, existem coisas que eu tenho feito, mas que eu não acordo para me parabenizar por aquilo. E também é uma falta comigo. Quando eu chego no nível de olhar que existem coisas acontecendo que eu só passo direto. Existem vitórias que eu consegui, por mínimas que sejam, por menores que sejam, mas são vitórias. E eu só olho pra elas e faço tipo assim, legal, até a próxima, viu? E eu não internalizo aquilo. O quão hostil vai ficando o meu dia a dia quando eu percebo que as minhas vitórias, elas não valem tanto, assim. E aí é em outro ponto que eu me perco um pouco, porque no dia a dia a gente não tá muito... A gente, na verdade, não tem tanto tempo para se parabenizar tanto, nem foi ensinado a fazer isso. E quando eu falo ensinado, eu não falo tipo, pela nossa mãe ou pelo nosso pai, necessariamente. Eu acho que eu falo no contexto mais social mesmo, assim. O nosso dia a dia ele não foi feito para isso. Eu falo isso um bocado, mas é porque é muito real. A gente, como sociedade, assim, não foi construída para isso. A gente foi construída mais para produzir mesmo. Então, a pessoa que faz o movimento de se parabenizar tem que ser uma coisa pensada. E eu já comentei com a minha psicóloga em terapia sobre isso. Ela, na verdade, ela mesma perguntou pra mim em algum momento, né? Quanto que você se parabeniza? Porque eu tenho esse histórico de me cobrar um bocado, né? Então, teoricamente, se eu me cobro tanto, em algum momento eu chego onde eu tô me cobrando. E eu falei pra ela que uma frequência muito pouca, tanto que eu não lembro a última vez que eu parei pra pensar, poxa, legal isso aqui que eu fiz, sabe? É uma coisa que eu acredito que seja uma falta, eu enxergo como uma falta, porque faz com que a gente também só faça o dia acontecer sem entender o que é que a gente está fazendo ali e o que é que funciona ou não. Então, eu entendo, óbvio,
no automático, sabe? Eu não tô falando que a gente só faz as coisas no automático sem entender o que tá acontecendo, sem isso, sem aquilo, não. Eu tô falando que a gente reconhece no raso. Existem, por exemplo, é como se um elogio no trabalho faça automaticamente com que eu entenda que aquilo ali que eu tô fazendo tá certo. Logo, uma chamada de atenção faz com que eu entenda que aquilo ali não tá tão certo e eu vou mudar. Mas isso aí no raso. Quais são as batalhazinhas que eu tô fazendo diariamente que eu tenho entendido e eu não tenho internalizado? Quais são, tipo, as coisinhas que eu sei que são uma dificuldade, que eu tenho vencido e eu não tenho internalizado como algo que eu venci? Eu, na verdade, não chego nem a internalizar, eu só passo por cima disso. É uma batalha vencida que eu só faço, ok, vamos pra próxima, e eu não me parabenizo o suficiente por aquilo. Acredito que isso pode evoluir, sabe? Eu enxergo esse movimento meio perigoso até a longo prazo, porque também faz com que a gente chegue num lugar de tomar algumas decisões sem entender o que é que importa ou não pra gente, sabe? Esses dias eu tava estudando em na verdade era em fenomenologia, a gente tava estudando existencialismo. E tem um filósofo que eu não vou saber qual é, eu vou pecar aqui porque eu não lembro o nome do querido, mas que ele tava comentando, poxa, era pra eu saber o nome dele. Eu acho que era Carl Rogers. Ah, não, é Maslow. Maslow, é Maslow, da pirâmide de Maslow, que ele fala sobre as necessidades básicas. E aí teve uma leve discussão, porque ele tem a frase dele que fala que a natureza humana é boa e que qualquer pessoa que acaba se fazendo algum tipo de mal, seja ser rude, seja responder alguma coisa com violência, seja, enfim, pensar em qualquer coisa para além disso, seja porque faltou alguma necessidade básica dele, do ser humano, no caso. E aí, isso abrange muita coisa e é uma grande discussão, e aí eu teria que abrir um grande parênteses aqui, mas eu só citei isso porque, por mais que eu não acredite que a natureza humana seja boa e que todo mundo tem, eu não sei se eu acredito tanto nisso, eu acho que depende muito, mas me fez pensar um pouco sobre essa ideia das necessidades básicas da gente, sabe? Serem atendidas. Para mim isso faz sentido. E eu não acho que as necessidades básicas da gente sejam todas iguais, mas eu acho que a gente tem que parar para pensar o que é uma necessidade básica pra gente, para que a gente consiga ficar saudável e fazer nossas escolhas a partir daí. Eu acho que esse pensamento meu condiz um pouco com o que ele fala nesse sentido. A gente está muito acostumado a colocar necessidades básicas como fome, sede, sono, e não tá errado, é isso mesmo. Não tá errado, é isso mesmo. Ninguém com fome vai pensar em, eu vou ler um livro, sabe? Ninguém com uma rotina completamente pesada vai pensar que seria legal ter uma conversa com uma pessoa sobre filosofias e tal. E isso aí faz completo sentido. Só que também é tão importante quanto a gente construir o que nos sustenta no dia a dia para além do básico, sabe? O que não é como se tudo que vai além do básico fosse lucro e pronto. Acredito que tem que ter um movimento aí pra gente entender o que é que me faz, o que é o básico para que eu me reconheça em mim e a partir daí entender o movimento que eu posso fazer para que constantemente, não todos os dias, óbvio, mas para que constantemente eu me volte para mim, porque eu sei que o básico para que eu me reconheça em mim é fazer isso, isso e isso. E aí isso vai me manter saudável, sabe? Eu não sei se eu me fiz clara, eu acho que eu até arrodeei um pouco, mas é porque não é um tipo de pensamento que eu tinha redondinho, foi realmente uma linha de pensamento que eu tava tendo esses dias e eu pensei assim, poxa, talvez isso faça sentido pra mim, mas eu também acho que eu devo discorrer sobre algumas coisas com mais tempo e dar uma pesquisada nelas vai me fazer bem, mas eu precisava só tentar fazer uma linha de raciocínio com esses pensamentos. Eu não sei se eu consegui fazer literalmente uma linha de raciocínio, mas algum raciocínio tem.